Fala pessoal, eu prometi de gravar hoje um vídeo sobre a diferença entre a complexidade do projeto, quando ele começa a entrar na fase de montagem, e o nível de informações que você tem do projeto no início, lá quando você faz o termo de abertura, quando você começa a contratar o equipamento. Falando aqui de projetos industriais, então vamos cumprir a promessa e falar um pouquinho dos fenômenos que acontecem de maneira rápida à medida em que o projeto passa um pouco normalmente da fase de construção civil. É lógico que a gente está aqui usando algumas analogias, mas pegando um projeto aí que tem a compra de um equipamento, que você contrate aí uma construção de um galpão para esse equipamento e depois comece a construir as bases civis e de repente você começa a apontar aí para o momento de começar a montagem eletromecânica. Quando você começa a construção das bases civis, normalmente nem é no galpão, né? Normalmente é nas bases civis, começa a se deparar já com uma empresa que já possui um pouco mais de visão de administração contratual. Você começa a lidar com uma empresa que tem um pouco mais de malícia com relação a pleitos, principalmente se você ainda está numa realidade do mercado em geral, que é a realidade de não ter um acordo de execução, um contrato colaborativo, é um contrato daqueles draconianos em que você tem as duas partes e as multas e tudo mais. Então a empresa de construção civil normalmente ela já tem um pouco mais de malícia e ela começa a exercitar o sistema, vamos dizer assim, com pleitos, com discussões. Quando você tem um termo de abertura do projeto que prevê uma data de entrega, as suas partes interessadas, os sponsors, começam a te cobrar pelas datas e você a cobrar essa empresa. E de repente a barganha que a empresa tem de eventualmente paralisar a obra enquanto negocia um pleito começa a ser desconfortável para você como gestor, porque tem as partes interessadas suas que estão te cobrando. Nesse momento que você está nesse dilema com a construção civil, que ela é um pouco mais leve, digamos assim, as frentes de serviço são um pouco menores, os resultados são um pouco mais fáceis de mensurar, as concretagens são maiores, as dobras de aço tem quantitativos que você consegue monitorar. Isso vai com um nível de complexidade. Quando você começa a fazer a contratação da montagem eletromecânica, e aí começa uma quantidade, digamos aí, estimada de 6 a 10 vezes mais frentes de serviço, as equipes mais complexas, você passa a ter o carpinteiro, o pedreiro, as empresas de depósito aí de concreto, de adensamento de concreto, alguns andaimes, você começa a ter um cenário de soldador, de tubulações que adquirem uma complexidade, um nível de as bitolas de tubulação variadas, né, os schedules de tubulação variados, os acessos de andaime, as preparações, os kits que vão para as áreas, os níveis de material, o valor agregado de material elétrico, o valor agregado de bandejamento. Começa aí um fenômeno que a gente percebe, por exemplo, quando a construção civil está andando com o LPS, por exemplo, você começa a ter mais necessidade de ter mais quadros para fazer o planning, mais salas para fazer look ahead, mais reuniões para fazer apuração de desvios. Aquele planejador que você tinha, que ficava olhando o cronograma e reportando, ele já é sugado, eventualmente, né? Ou você tem que montar uma equipe para ficar ligada a ele, para estar no check-in, estar no check-out, poder explicar os PPCs. E isso vai acontecendo de uma forma, com a construção civil ainda, com aqueles pleitos, com aquelas realidades de liberação de área acontecendo, que você começa a ter a construção civil não entregando algumas coisas que estão no contrato da montadora, você começa a ter alguns fornecedores de material não entregando algumas coisas, você começa a ter algumas premissas que você colocou na época de concorrência, eventualmente não acontecendo, uma ponte rolante, ponto de energia elétrica, uma liberação de uma ETA, e isso tudo começa, junto com as frentes de serviço que são mais complexas, a te dar muita dor de cabeça. Na construção civil, quando você vê um problema de execução, ele fica muito evidente. Na tubulação, eventualmente você encontra uma linha de tubulação no alto, em que o cara diz que já fez um teste, ou diz que já está fixada, está só ponteada ou só posicionada. Você começa a ter que fazer um diligenciamento mais criterioso, digamos assim. Você começa a ter que ter pontos nas pré-fabricações. Você começa a se envolver eventualmente com o fornecedor do seu fornecedor, porque tem alguma restrição que pode estar impedindo algum tipo de execução. Você começa a ter polêmicas com o seu OEM, que quer receber o equipamento de volta para comissionar. E ele tem critérios de aceitação, critérios de medição, de avanço, diferentes da montadora, diferentes do seu cronograma. Então, as camadas, as suas partes interessadas internas, que estão vendo uma curva S já desde o início, estão vendo os indicadores, começam a ver nos reportes do seu OEM coisas diferentes. Isso aumenta ainda mais aquela pressão que a gente mencionou. Se você for trabalhar com AWP e tiver aquele modelo de BIM que você fez no início,
e ele não tiver pormenorizado, não tiver preparado, não só para comprar, não na eventualidade que você fez o BIM no início lá, e ele foi usado para criar listas de material, e você comprou todo o material. Se você não criar camadas nesse BIM para te mostrar o que já está fabricado, o que já está pronto, posicionado na área, o que já está movimentado para a área, o que já está montado, o que já está liberado para comissionamento, uma estrutura que aí envolve um pouco de tecnologia, um pouco de ferramental, né, de como coletar isso na área, como internalizar isso num modelo, como mostrar isso de maneira dinâmica num BI. Se você não se preparar para isso, os reportes ficam, você perde o legado, digamos assim, do BIM, e os reportes ficam desconectados com os seus relatórios de planejamento. Esses fenômenos a gente já consegue antecipar, em muitos casos, e preparar uma robustez. A gente fala que acontece muito isso quando passa o início da civil e começa a se falar em compras de material e contratação da montadora. Normalmente é criada uma robustez maior na central de planejamento, é criada uma robustez maior nos pontos focais do LPS ou do AWP, então salas onde acontecem as reuniões de look ahead, salas que acontecem as reuniões de eventuais novos pool plannings, áreas de check-in check-out, quadros de check-in check-out, toda essa infra que é realmente física, você tem que montar salas, você vai chegar um momento que não vai ter sala suficiente, ou não vai ter quadros suficientes, e as pessoas para responderem, elas se multiplicam um pouco. Isso é um fato que a gente tem visto no mercado. Se você tem um planejador e uma equipe de linha, você passa a ter que ter eventualmente 5 equipes de LPS, 5 equipes de AWP para fazer o workplace planning, e eles têm que ter computadores para abrir, eventualmente olhar uma coisa num desenho, num cronograma, projetar. Então essa infra, junto com o capital humano, se multiplica. Outro item que se ganha bastante robustez nessa época é a controle de produtividade. Então, por que a equipe A fez mais tubulação que a equipe B? Qual que é o índice de produtividade da tubulação fina e da tubulação mais robusta? Quais são os problemas que estão acontecendo, né, de passando um dia junto com a equipe em termos de trajeto, em termos de elevação de material, em termos de pré-montagem, em termos de identificar as informações de engenharia que tem que estar na frente dos procedimentos de segurança que eventualmente bloquearam a atividade. Tudo isso requer também um pouco mais de pessoas olhando, né, uma fiscalização técnica. Fiscalização tradicional que bate no empreiteiro é substituída por uma fiscalização mais técnica que desdobra o planejamento colaborativo e é baseado em produtividade, em indicadores, em quantitativo dividido por força de trabalho, em estratégia e inteligência. Por último, a própria estrutura de reportes e a estrutura tecnológica também requer atenção. Nós precisamos mapear, como a gente falou há pouco, o BIM, e criar plataformas para dar tranquilidade às partes interessadas. Então nós temos um voo de drone, nós temos uma atualização do modelo do BIM, nós temos eventualmente um Monte Carlo para projetar probabilidades de conclusão, endereçar riscos e tratativas. Nós temos relatórios de indicadores, de quantitativos por disciplina, tendências internas, para evitar que a empresa tenha que se preocupar e contratar intervenções externas que venham atrapalhar a rotina do projeto. Pessoas certas nos lugares certos, atribuições, a parte de qualidade, a parte de engenharia, toda a estrutura do projeto passa um pouco por um questionamento se tudo que ela fez até aquele momento não foi uma preparação para a real guerra que é montagem de tubulações, montagem elétrica, montagem de estruturas metálicas, montagem de passadiços, enfim, proteções, sistema de proteção de incêndio, sistema de proteção de descarga atmosférica. E aí um item que é difícil evitar, você pode se preparar para ele com contingências, com boas estimativas de custo, com um bom faseamento do projeto, bons estudos, mas são os escopos limítrofes que começam a aparecer. São os escopos que estavam escondidos por uma miopia, digamos assim, que não estavam nem no AET, na especificação técnica de uma empresa, nem da outra. Isso começa a surgir. Então, você começa a ter que ter uma estrutura de contratações e de consumo de verba que não era previsto. Então, tudo isso traz muita atenção para o ambiente de projetos. Não é segredo, mas o quanto antes se preparar para isso, além de, obviamente, evitar turnover de pessoas-chave, menos se sofrerá. E a gente fala de envolvimento antecipado de partes interessadas. A antecipação de governança para essa fase também se faz muito necessária, com aproveitamento, inclusive, de projetos do próprio grupo,
que já passaram por dificuldades semelhantes. Então, eu espero ter dado aí um cenário de por que é tão estressante a fase de montagem e que a gente possa se preparar nos próximos projetos para não sofrer tanto com isso. Muito obrigado.